Queridos alunos, sejam todos bem-vindos à Rede Calejados mais uma vez. Professor Leandro aqui com vocês. Quero desde já pedir para vocês desculpa porque nós não temos aquela edição profissional que nós fazemos habitualmente, pelo fato do coronavírus e a dificuldade de transitarmos vídeo. Achamos mais fácil gravarmos e postarmos direto, assim fica mais fácil nós transmitirmos para vocês sem quebrar o calendário e também pontuarmos aqui tudo que nós temos que trabalhar. Nós estamos gravando vídeos que estão relacionados a manuscritos antigos e a livros apócrifos, esclarecendo a todos os cristãos os principais livros que são discutidos dentro da comunidade acadêmica e que são importantes para serem conhecidos, não pregados nem citados dentro da igreja, para serem conhecidos e, claro, para fim de esclarecer alguma dúvida que supostas pessoas que estão no seu ciclo pessoal tenham dúvida, e você, no caso, será uma fonte de esclarecimento ao ter esse conhecimento. Quero agradecer desde já a todos vocês que têm participado. Espero que a última aula que falamos aqui sobre o Evangelho Árabe da Infância de Jesus tenha te ajudado. E todos os livros que nós estamos trabalhando aqui nessa primeira etapa são evangelhos relacionados à infância de Jesus ou pessoas ligadas propriamente à sua família, como Maria, José. Então, você vai ter muito conteúdo que vai te ajudar a esclarecer acerca de alguns livros e acerca de alguns filmes que você encontra às vezes por aí, como é o caso do Dan Brown, que ficou muito famoso pelo Código da Vinci, né? Que supostamente relatava ele que Maria Madalena tinha tido um relacionamento com Jesus. Então, fique aí e espero que seja de grande ajuda. Sem esquecer, você pode ajudar esse curso a permanecer e você pode ajudá-lo também a expandir suas portas. Aqui embaixo nos comentários você tem o link do Vaquinha, você pode fazer uma contribuição a que você puder, estiver ao seu alcance. Você não é obrigado, mas assim, se o fizer, nos ajudará muito a manter esse curso e a conseguir alcançar um número maior de pessoas e também sustentar nossas ações sociais que nós temos feito. Tá bom? Hoje nós vamos trabalhar o Evangelho de Tiago. Então, se você deseja ter o texto, quer baixar ele para que você possa acompanhar as aulas, aqui embaixo tem o link para você baixar o material e você vai ter o texto do Evangelho de Tiago revisado, editado pela equipe da Escola de Vocacionados e da Rede Calejados diretamente para você, tá bom? Vamos lá. O livro de Tiago fala sobre Maria. Ele conta a história de Maria desde o seu nascimento, sua infância e seus pais. O livro de Tiago ele entra em choque com alguns argumentos que existem principalmente nos evangelhos ortodoxos, os evangelhos canônicos, como Mateus, Marcos, João e o Lucas. O Evangelho de Tiago ele acaba criando uma história meio mitológica. Eu já trabalhei para vocês o pano de fundo, que parece que quem escreve esses tipos de livros quer usar uma espécie de linguagem grega mitológica para tentar fazer narrativas que construam heróis superpoderosos. Eles inibem a natureza humana e as dificuldades e acabam colocando interferências divinas nos modelos dos deuses gregos. Outra questão que deve ser colocada como interessante: o Evangelho de Tiago supostamente é escrito pelo Tiago, irmão de João, e até a própria mãe deles é citada nos últimos capítulos. São 25 capítulos, se eu não me engano, deixa eu dar uma revisada para ver se eu não estou errando, isso mesmo. São 25 capítulos e cada capítulo traz para a gente a narrativa cada vez mais intensa de Maria e como foi a sua vida. Esse evangelho é aproximadamente entre o século II a III, é um texto gnóstico, tá? E também um texto que traz algumas estranhezas. Muitos relatos desse texto estão no Alcorão e é por base desse texto que os muçulmanos, em seu livro sagrado, relatam a historiografia de Maria. Lembrando que muito da Mariologia, que é a doutrina do estudo acerca de Maria, está dentro deste livro que os católicos apregoam como a sua virgindade perpétua, né? O estado a Imaculada Conceição de Maria, né? Concepção de Maria, né? Que ela não teve sexo nem antes nem depois com José, que ela permaneceu sempre virgem. O estado de José ter sido um homem mais velho, que tenha casado com Maria. Mas nesse relato aqui,
contrariando toda a história que a gente tem nos evangelhos mais tradicionais, a gente vai encontrar algumas aberrações. Vamos lá. O primeiro capítulo, a gente encontra os pais de Maria, são chamados de Joaquim e Ana, são pessoas muito nobres. O próprio texto relata no primeiro capítulo que esse dito Joaquim, ele é um homem que tinha muitos bens, ele doava os seus bens a toda a comunidade, ajudava ela com benefícios, até um dia em que um homem chega para ele e diz: como você supostamente toma essa iniciativa de ajudar pessoas se você não recebeu um bem de Deus? Ou seja, Abraão, Isaac e Jacó fizeram muitas ações boas porque foram beneficiados, ou seja, tiveram gerações, filhos, e você não tem. Então espere para fazer esse bem para as pessoas depois que Deus te beneficiar. Então o texto diz então que esse Joaquim, ele fica completamente constrangido mediante essa situação. Ele pega uma barraca, vai para o deserto e ali fica 40 dias, 40 noites jejuando, e em uma oração muito sincera com Deus, ele diz para Deus que não vai sair dali enquanto Deus não atender a sua oração. Então ali ele permanece nesse jejum de 40 dias e 40 noites, lembrando que isso é uma linguagem muito tradicional dentro do texto bíblico, né? Os 40 dias, 40 noites de Moisés, né? Os 40 dias, 40 noites de Jesus, né? Então ele faz similar a isso e vai para o deserto e ali espera uma resposta do Senhor. A virada do capítulo 2 diz que Ana, então sua mulher, em sua casa, supostamente pensa que está ela agora viúva, porque o seu esposo a abandonou. Ela fica completamente amargurada, desce ao jardim de sua casa e debaixo de um pé de louros começa a chorar e a orar. Ela diz: olha, os animais são férteis e a sua prole ela continua, porque eles podem gerar, né? E aí ela começa a lamuriar e a chorar diante de Deus e falar acerca do seu estado. E a virada do texto é que vai dizer que no capítulo de número 3, as suas orações são mais intensas ao ponto que ela começa a fazer orações de choro mesmo, de súplica, e se comparando a uma miserável e não desejando mais nem a vida, porque ela não vê sentido, que ela é viúva e também a sua maridão está aberta, e começa a peticionar a Deus um filho. E aí a virada vem no capítulo 4, que a Bíblia diz que em cima do pé de louro aparece um anjo que diz para ela que ela vai gerar, ela vai conceber, e ela diz que não importa, seja homem, seja mulher. E aí faz um paralelo, parece com o capítulo, com o livro do profeta Samuel, diz que se ela tiver um filho, seja homem, seja mulher, ela vai entregar no templo para o serviço do Senhor. Nessa virada, a Bíblia, o livro diz, né, o livro de Tiago diz que então o Joaquim voltou do deserto, e quando ele está voltando, vê Ana relata a ele o que aconteceu, e ele diz que também um anjo o visitou lá onde ele estava. Então ele agora vira o capítulo de número 5, diz que Joaquim, para confirmar o que o anjo tinha lhe falado, faz um propósito com Deus. Diz: eu vou para o templo para fazer uma oferta, e lá no templo eu tenho que ver a éfode do sacerdote, né? Não sei se você lembra, a éfode é aquele peitoral com as pedras, com as 12 pedras, que cada pedra representa uma tribo de Israel. E quando ele vai no templo, o livro vai dizer que quando ele chega lá, ele encontra realmente o sacerdote, vê a éfode. Então, supostamente, Deus tinha confirmado o propósito que ele tinha feito com Deus. Vamos lá, vamos ver aqui. Diante disso, ele volta para casa, e quando ele volta para casa, Ana fica grávida, e no capítulo 5 também, além de mostrar sua gravidez, ele não fica muito rodando relatos acerca disso, ele não circunda muito isso. Os relatos do livro dizem que no mesmo tempo ela gera uma menina, e quando ela gera essa menina, ele põe o nome de Maria. Então aqui chegamos ao ponto que o livro narra o nascimento de Maria, que foi miraculoso, de uma estéril que supostamente foi abençoada por Deus por uma mensagem de um anjo, né? Como é natural dentro de todo o Antigo Testamento, as matriarcas, né, foram sempre avisadas pelos anjos, os patriarcas também foram avisados, tá? Enfim, o capítulo de número 6 tem uma virada. A mãe de Maria vê que Maria está começando a andar, e ela não quer que Maria se envolva com nada, então ela faz um oratório dentro de sua casa, e dentro desse oratório, né, que seria no caso uma construção dentro de sua casa, um lugar isolado,
ela põe Maria para ser criada lá, para ela não ter contato com nada que seja impuro. Contratam as virgens hebreias para que cuidem de Maria, para que ela não tenha contato com nada que seja impuro. Isso é mais ou menos uma doutrina separatista, né, de alguns grupos radicais da época. Parece que o gnosticismo tinha um pouco dessa veia. Lembrando a vocês que o gnosticismo trabalhava muito a ideia de eleitos, né, de esoterismo, que era um conhecimento para pessoas especiais. Então isso deve ser colocado diante dos nossos olhares como algo, na época, muito comum no gnosticismo, não no cristianismo tradicional. Para fins desse livro, então, vamos lá, o capítulo 6, a gente diz que Maria, então, é colocada sobre esse ponto, tá? Ao completar 1 ano, Joaquim dá uma grande festa, faz um banquete. O versículo de número 2 do capítulo de número 6 fala que o sacerdote vê Maria e dispara palavras de bênção: você será lembrada para sempre, de gerações em gerações, e você conceberá a redenção de Israel. E o próprio rei também, dali da Judéia, né, profere palavras de bênção sobre ela. E aí então a virada vem do capítulo de número 7, diz que quando ela completa 2 anos, Joaquim vai até Ana e diz: Ana, nós prometemos que daríamos ao Senhor a moça para que ela pudesse servir ao Senhor. E Ana fica um pouco resistente e diz para ele: não, quando ela completar 3 anos, nós enviamos ela para que ela não tenha mais saudade de nós e venhamos a completar o ciclo completo da idade necessária para que sejamos provedor de tudo que ela precise. Ótimo, aos 3 anos então ela seria levada. Aí o capítulo de número 7, lá no versículo 2, diz que ela é levada então com 3 anos para o templo. Beleza. No capítulo de número 8 começam alguns relatos interessantes. O capítulo de número 8 diz que Maria, dentro do templo, ela não é alimentada pelos sacerdotes nem por ninguém. Diz que um anjo vinha e trazia alimentos para ela. Lembrando que o Alcorão também tem esse tipo de relato, que Maria comia frutas que um anjo lhe dava dentro de uma câmara escondida que ela ficava dentro do templo. Lembrando então que o Alcorão traz muitas bases gnósticas, né, para a escrita do seu texto. Outra coisa interessante, vamos lá, o capítulo 8. No capítulo 8 ela completa 12 anos, chegando à idade em que ela entraria no estado de menstruação. E lembrando, o judeu não pode ter contato nem com panos de mulher menstruada, que na época não existia esses absorventes mais modernos. A mulher usava faixas e colocava na sua parte íntima. E esses panos eram chamados trapos de imundícia, né? Porque eram trapos sujos com sangue de menstruação. A mulher na menstruação também ficava um período separado do esposo, era visto isso como impuro na Bíblia. E diante disso, o Zacarias, que é o pai do João Batista, no caso, né? Vê que aparece aqui ligando um ponto histórico ao outro livro. Ele diz que a moça vai entrar no período menstrual e ela não pode ficar lá para não contaminar o templo, né? O judeu tem muito essa ideia. As religiões de matriz oriental, elas trazem muito essa ideia. Então, o texto aqui do livro de Tiago diz para a gente que ele então começa a perguntar: pô, quem que vai cuidar dessa moça? A gente vai ter que ter agora uma atitude. Então, os servos que estão ali, né, os levitas, dizem a Zacarias: eu procure o Senhor, você é o servo dele, Deus vai falar com você, como você deve proceder, a maneira que você deve direcionar. Lembrando que a moça é uma virgem, ela é pura, ela foi concebida através de um milagre e ela deve ter um destino justo. Então o próprio capítulo 8 diz que um anjo aparece a Zacarias, né, e fala para ele que ele deve chamar todos os chefes dali de cabeça, e eles devem trazer as suas varas, e quando eles trouxerem suas varas, a vara vai anunciar quem supostamente deva ser o tutor, né? Quem deva ter a custódia de Maria. Ótimo. A virada vem do capítulo 9, então, e o capítulo 9 frisa que José, um homem velho, que já tem muitos filhos, né? É dono de uma construtora. Você vê que aqui não coloca José como carpinteiro. Tem um problema que o Marcos coloca o trabalho de José numa palavra que é tecton. A palavra carpinteiro no Evangelho de Marcos está tecton. E tecton seria um cara que talha pedras, talha alguma coisa, um artista. Então, supostamente, aqueles ignoram a ideia que José seja um carpinteiro, traz a ideia que ele seja um construtor, um talhador de pedras.
e que ele trabalha provavelmente naquela cidade chamada Séforodes, né, que fica ali próximo da Galileia. E esse evangelho gnóstico diz que José reluta muito, ele diz, não, eu tenho filhos, o que eles vão achar? Eu sou um homem velho. O Zacarias fala para José, você vai temer mais os homens ou você vai temer mais a Deus? Você quer que aconteça com você como que aconteceu com alguns homens que desobedeceram a Deus? Então ele deixa de relutar, aceita a sua missão, leva Maria embora, mas ele diz, olha, eu tenho que continuar as minhas construções. E ele volta para as suas construções. Vira o capítulo 10, o capítulo 10 diz que precisam tecer uma nova cortina para o templo, então chama todas as virgens e eles ficam pensando, qual é a moça pura que a gente vai escolher para tecer a cortina do templo? Então lembram de Maria, chamam ela e ela vai agora tecer as partes da púrpura, né? E as partes douradas, que ali precisam ser colocadas na cortina. E o capítulo de número 11 fala que ela vai na fonte encher o cântaro de água, que ela está com sede após estar tecendo. E quando ela está ali, né, enchendo o cântaro, o anjo aparece para ela, muito natural, como nos outros evangelhos, e diz para ela que ela vai ser cheia da virtude do Altíssimo e vai ser mãe do Filho de Deus. Ótimo! O capítulo 12 chega então, e aí Isabel entra em cena, mãe de João Batista. Maria vai lá, e aí Isabel faz aquela mesma entonação de cântico, não o mesmo cântico dos outros evangelhos, mas o cântico muito similar, a mãe de meu Senhor, tal, enaltece Maria. Maria permanece ali por 3 meses, e quando ela volta, o texto frisa que ela tem 16 anos, no capítulo 12, o texto de Tiago, e diz que ela volta grávida. Então, ela foi para a casa de Isabel, e aí ela volta já grávida. Aí vira o capítulo 13, o capítulo 13 diz que José volta das suas construções, e quando ele volta das suas construções, ele vê a barriga de Maria, ele fica perplexo. Ele diz, você esqueceu que você foi alimentada por um anjo, cresceu no templo do Senhor, como você permitiu uma coisa dessa acontecer? Ela fica um pouco também embravecida, diz que não tem nada que lhe acuse. José fica constrangido, e o capítulo aí de número 13 fica em silêncio. Chega o capítulo então 14, aí diz que José intenta, né, levá-la de volta para os seus pais, mas um anjo aparece a ele em sonho dizendo que ela vai ser mãe do Filho do Altíssimo, diz que ela não tem culpa, então ele entende o que acontece. Veja, o texto não cita que os dois são casados, esse texto é bem estranho aos nossos olhos. Diz que José é um homem velho que era o tutor, né, tinha custódia de Maria. Chega o capítulo 15, o capítulo 15 diz que, então, José Anás, que é um escriba, está na casa de José, e quando ele vê Maria, ele vê ela grávida, ele vê o que José supostamente tinha feito, todo mundo acho que julgaria dessa forma, ele vai até o sacerdote, denuncia José, e José vai a julgamento. E agora José vai a julgamento, e ele diz, eu não tenho culpa alguma, eu nunca conheci essa moça, eu não fiz mal nenhum a ela, tenta explicar que ela está grávida do Altíssimo, que ela vai ter agora um filho virgem. Eles não acreditam e levam José a julgamento. Então vem aí depois o texto do capítulo de número 16, diz que o sacerdote então pega a água do julgamento, nunca ouvi falar isso na Bíblia, só esse texto relata, dá a eles a água do julgamento e, pelo meu entender, essa água deve ser uma água que você, dando para as pessoas, elas tomariam e depois seriam lançados para algum lugar e o Senhor lhes daria uma sentença de morte. Então dão água para José, mandam ele para a montanha, ele volta ileso. Então vê que ele não tem mal algum. Aí fazem a mesma coisa com Maria, Maria toma água do julgamento, vai também às montanhas e volta ilesa. Eles veem que não tem mal nenhum, e aí diante disso o sumo sacerdote, né, o Zacarias, diz, olha, eu não tenho nada para fazer contra vocês, porque nem Deus julgou vocês, então também não vou julgar, então vão embora. Eles foram embora dali. O capítulo 17 conta o censo que chega. Maria vai com José até Belém, diz que um filho de José está puxando, né, o jumento que ela está sentado. Isso o texto não relata, o outro, né, os outros textos. E aí diz que ela começa a entrar em trabalho de parto. Quando ela começa a entrar em trabalho de parto, o capítulo de número 18 diz que José leva ela numa caverna. E quando ele leva ela numa caverna, ele fica completamente desesperado, sai a procurar uma parteira. E quando ele sai para procurar uma parteira, parece que uma força sobrenatural está tomando lugar, mas uma força muito ruim.
a sensação cósmica está completamente carregada, né? É uma coisa bem esotérica, natural do gnosticismo. E aí, diante disso, ele encontra a parteira, encontra ela, fala para ela o que está acontecendo, explica que não é esposa, é uma moça que ele cuida, Maria Virgem, ela vai até lá. E o capítulo 19 diz que quando eles chegam na caverna, está uma nuvem negra cobrindo, e ao passar essa nuvem negra, de repente uma luz muito brilhante está lá dentro da caverna. Eles entram e vê o que aconteceu. O próprio capítulo 19 diz que a parteira sai, quando ela sai ela encontra Salomé, que seria a mãe de João e de Tiago, e diz para ela o que aconteceu. Salomé diz, olha, eu só acreditaria nisso se eu visse. E aí o capítulo 20 diz que Salomé entra lá e ela toca no Senhor Jesus. Aí o texto diz que quando ela toca no Senhor Jesus, sua mão é queimada. Então ela começa a clamar, olha, não sei o que aconteceu comigo, minha fé desfaleceu. E o Senhor tem misericórdia dela, porque ela cuidaria da criança, e devolve a mão dela. Beleza. Aí então o capítulo número 21 conta acerca dos magos do Oriente, que vêm procurando a criança, perguntam a Herodes. Herodes consulta com os seus estudiosos onde nasceria. Diz, olha, provavelmente ele nasceria em Belém, é isso que a profecia diz. Os magos do Oriente vão até lá. Vem o menino, o capítulo 22 diz que Herodes manda matar os meninos, aí Isabel foge com João Batista para a montanha. Quando ela foge com João para a montanha, ela diz para as montanhas, proteja o meu filho, as montanhas se fecham e protege ela e João Batista, uma coisa bem bizarra. E o capítulo 23 diz que Herodes vai até Zacarias e diz, cadê seu filho João? Porque ele pensa que João Batista seria, né, o futuro grande rei de Israel. Zacarias diz, eu não sei, eu não vi o meu filho. Então ele mata Zacarias, e quando ele mata o Zacarias, todo mundo entra em processo de luto, e aí eles vão escolher um novo príncipe, né, do templo, né, um novo gestor, né, um novo diretor do templo. Aí o capítulo 24 diz que eles fazem a eleição e a eleição cai sobre Simeão. Simeão seria aquele que viu Jesus, que uma promessa tinha sobre ele que ele veria a redenção de Israel. E aí o capítulo 25, Tiago se apresenta dizendo quem ele é e contando pra gente todo esse acontecimento e sua biografia com palavras de conclusão. Então, você viu que bizarro? Nós temos textos aí que trazem grande confusão. Se as pessoas não tiverem atenção e não ficarem um pouco atentas, elas acabam sendo enganadas. E acredito que grandes relatos desses vocês já viram em alguns livros por aí. E também já encontraram em alguns filmes, algumas histórias. Tomem muito cuidado, porque esses livros são perigosos, tá bom? Essa foi a nossa segunda aula sobre manuscritos de textos apócrifos. Espero que tenha sido muito bom para você. Eu espero você aqui na próxima aula. E já sabe, se não assistiu a primeira, assista e escreva presença, calejados, eu faço parte, tá bom? Um beijo no coração, muito obrigado por você estar aqui, tá certo? Fecha comigo, tamo junto, valeu!